José e seus irmãos, uma história de inveja, traição, perdão e restauração. Uma narrativa que atravessa gerações, refletindo os altos e baixos das relações humanas e a soberania de Deus sobre todos os acontecimentos. José, o filho de Jacó e Raquel, era o favorito de seu pai, o que fez com que seus irmãos o odiassem profundamente. Ele não só tinha o amor especial de seu pai, mas também tinha sonhos que para seus irmãos pareciam um sinal de arrogância e orgulho. Ele via a si mesmo governando sobre seus irmãos, o que só aumentava a inveja que eles sentiam por ele. Jacó, o pai de José, fez-lhe uma túnica de várias cores, algo que naquele tempo era um presente muito valioso e um símbolo de status. Esse gesto só aprofundava o abismo entre José e seus irmãos. A túnica era a representação do favoritismo de Jacó, e isso não passava despercebido. Os irmãos, já repletos de rancor, começaram a tramá-lo. A inveja tomou conta deles, e o ódio que sentiam por José começou a crescer a ponto de desejarem sua destruição. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como seus irmãos estavam, que estavam pastoreando o rebanho em um campo distante. Quando eles o viram se aproximando com a túnica colorida, seu ódio transbordou. Eles começaram a conspirar contra ele, planejando matá-lo. Mas, antes que pudessem cometer o ato, o irmão mais velho, Ruben, sugeriu que eles apenas o jogassem em um poço seco sem farrelou, na esperança de resgatá-lo depois. No entanto, enquanto José estava preso no poço, os irmãos Senteran Separacumer, foi então que uma caravana de ismaelitas passou pela estrada, a caminho do Egito. Judá, outro dos irmãos, teve uma ideia. Em vez de matar José, por que não vendam-lo como escravo aos ismaelitas? Os poderiam, assim livrar-se de José, mas sem derramar sangue. Então, eles tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos mercadores, que o levaram para o Egito. Quando os irmãos voltaram para casa, levaram a túnica de José e a mancharam com sangue, dando a impressão de que ele havia sido devorado por um animal selvagem. Jacó, ao ver a túnica, ficou devastado, acreditando que seu filho amado havia morrido. Enquanto isso, José foi levado para o Egito, onde foi vendido como escravo para Potifar, um oficial do faraó. A vida de José parecia estar à deriva, mas ele mesmo em sua situação de escravidão, manteve sua fé e sua integridade. A Bíblia nos diz que Deus estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar, impressionado com a habilidade e a honestidade de José, o colocou como chefe de sua casa. No entanto, a mulher de Potifar começou a olhar para José com desejo e tentou seduzi-lo. Mas José, sendo fiel a Deus e ao seu mestre, recusou seus avanços. Ela, então furiosa por sua rejeição, acusou José falsamente de tentar atacá-la. Potifar, indignado com a acusação, mandou José para a prisão. Mas, mesmo na prisão, a mão de Deus não se afastou de José. Ele rapidamente ganhou a confiança do carcereiro e se tornou responsável por todos os prisioneiros. Durante esse tempo, José interpretou os sonhos de 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, que estavam na prisão. José interpretou corretamente os sonhos. O copeiro seria restituído ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse restaurado à sua posição. Mas, após ser libertado, o copeiro esqueceu-se de José. Passaram-se 2 anos, até que o faraó teve 2 sonhos perturbadores. Nenhum de seus magos ou sábios conseguiu interpretá-los. Foi então que o copeiro, finalmente se lembrando de José, falou sobre ele ao faraó. José foi trazido à presença do rei, e com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos do faraó. Ele revelou que o Egito passaria por 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, o colocou como governador do Egito, encarregando-o de armazenar alimentos durante os anos de abundância, para que o povo pudesse sobreviver aos anos de fome. Quando a fome atingiu a terra de Canaã, onde os irmãos de José viviam, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos. Quando chegaram diante de José, eles não o reconheceram, pois ele estava agora vestindo roupas egípcias e falando a língua do Egito. José, por sua vez, reconheceu seus irmãos, mas os testou, fazendo-os passar por dificuldades, antes de finalmente revelar sua identidade. Ele os perdoou, e com grande emoção, os convidou a viver no Egito, onde ele os alimentaria durante a fome. José, agora um homem de grande poder, revelou aos seus irmãos o quanto os amava, e como Deus havia usado sua situação difícil para salvar a vida deles. Ele não os condenou por sua traição, mas os perdoou de coração. Ele entendeu que, apesar das ações deles, Deus tinha um propósito maior para a sua vida e para a vida de sua família. Ele viu em sua jornada a mão de Deus, que havia transformado a dor e a injustiça em uma bênção para todos.
A história de José e seus irmãos é uma história de perdão e redenção. Ela nos ensina que, mesmo quando somos traídos, Deus tem um plano maior para nossas vidas. Mesmo nas dificuldades e nas injustiças, Ele pode usar o mal para realizar o bem. A história também nos lembra da importância do perdão. José poderia ter se vingado de seus irmãos, mas em vez disso, escolheu perdoá-los e restaurar a relação. Ele entendeu que o perdão não é apenas uma questão de aliviar os outros, mas também de libertar a si mesmo. Em nossa própria vida, todos enfrentamos momentos de traição, injustiça e dor. No entanto, como José, podemos confiar que Deus tem um plano para nós, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Ele é capaz de transformar as situações mais difíceis em oportunidades de crescimento e redenção. A história de José é uma poderosa lembrança de que, por mais difíceis que sejam as situações, Deus está sempre no controle, e sua graça é suficiente para nos guiar através de tudo. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe.